Amém, irmãos? Glória a Deus! Vocês estão animados? Gente, eu vou contar para vocês. Eu acabei de chegar de um velório. E eu tô no fogo. Amém? Eu acabei de ser primeiro velório, gente. Sempre tem, né, uma primeira vez. A gente nunca está preparado para isso. Mas o meu vozinho, que eu já falei tantas vezes aqui já, partiu ontem à tarde. Está com Jesus. E hoje, eu estive o dia inteiro lá, velando ele. Ministrei a palavra. Fiz apelo. Orei com pessoas para elas aceitarem Jesus. Eu creio que o meu avô cumpriu o propósito dele. Ainda depois de morto. Porque quando Deus tem propósito com a nossa vida, ainda que nós fisicamente estejamos desgastados e até mortos, nada impede o poder de Deus de agir através de nós. E lá hoje, meu avô estava ali, mas eu não desperdicei a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, de falar, de anunciar as boas novas ali, para que aquelas pessoas que estavam ali pudessem conhecer a verdade do Evangelho. Eclesiastes 7:2 vai dizer que é melhor ir na casa do luto do que numa casa de festa. Porque aonde há tristeza, há reflexão. Nós refletimos sobre de que forma estamos vivendo os nossos dias. O que estamos fazendo da nossa vida e para onde iremos. Agora, quando a gente está numa casa de festa, quando a gente está lá numa boa, a gente não está nem aí. Só que a morte chega para todos. E nós precisamos estar preparados. A única certeza que nós temos nessa vida é que um dia vamos morrer. Esse corpo aqui do pó veio e para o pó vai voltar. Mas o nosso espírito, ele foi recriado. Ele pode ser, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode entregar o seu espírito, a sua vida para Ele, e ter o seu espírito recriado. E ainda que você morra, viver eternamente com Jesus Cristo. Eu chorei muito hoje, irmãos. Eu chorei meia madrugada. Eu dormi 3 horinhas só essa noite. Porque foi a primeira perda minha. De uma pessoa tão próxima. Tão apegada a mim. Chorei muito. Mas agora, eu estou tão feliz. Eu estou tão em paz. Porque o ano passado, meu vozinho, com 83 anos, ele confessou publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Ele desceu as águas do batismo. Foi um batismo por aspersão, porque por conta de ter uma perna amputada e estar em cadeira de rodas, ele não podia ser mergulhado nas águas. Então foi por aspersão. Mas não importa a quantia de água, amém? Não importa a forma, importa o que você crê no seu coração. É sobre isso, meu irmão. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui simplesmente para viver a nossa vida de qualquer forma. Nós estamos aqui com um propósito. Amém? E eu quero ver você animado, amém? Amém. Eu não quero ver você com essa carinha de quem dormiu o dia inteiro. Amém? Com essa chuvinha boa. Amém? Você está com santa expectativa para receber a palavra do Senhor? Amém. Vamos aproveitar a oportunidade que temos, meus irmãos. E o tempo que temos de receber, de viver e de manifestar a glória de Deus nesse mundo. Amém, meus irmãos? A gente sepultou ele, eu estou até meia molhada ainda, porque eu só troquei a calça, que eu estava com as pernas geladas. Que eu molhei tudo, os pés e o tênis que eu estava. E aí, nossa, muita chuva, nós lá sepultando ele ali de guarda-chuva. E eu digo, meu Deus, que tanta chuva, por que tanta chuva? E quando eu saí de lá, que eu acessei meu Instagram, hoje estava acontecendo aqui em Criciúma
um manifesto a uma ideologia. E eu disse, eu entendi por que de tanta chuva. E tinha lá, eu vi um vídeo das pessoas lá, sem vergonha nenhuma, falando daquilo que elas creem que vai completamente contra a palavra de Deus. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para curar, para transformar vidas. E quando nós temos acesso a isso, meus irmãos, nós podemos, ainda que tristes, ainda que passando por provações, por dificuldades, estar alegres no Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Nós somos daqueles que andamos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos ou sentimos. Você pode dar um aleluia? Glória a Deus, meus irmãos. Abre o coração aí, porque Deus quer falar muito essa noite, amém? Já está falando, aleluia? Nós estamos no mês da virtude de perseverança. Ei, glória! E as virtudes, meus irmãos, virtude diz respeito ao aperfeiçoamento do nosso caráter. A virtude fala da excelência de Cristo em nós. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. Lá no finalzinho do Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Você está lá? Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Verso 1 vai dizer assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Eu quero trazer um ensino, amém, da palavra essa noite. Eu geralmente trago um ensino, né? Mas de uma forma mais detalhada. Aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta para nós, irmãos. Ele se apresenta e ele diz assim, aqueles que somos nós, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Você sabe o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o ato de Jesus ter levado sobre si toda a penalidade dos pecados que eram nossos. Ele levou sobre si toda a culpa, toda a condenação na obra. Não sei porque essa cruz está apagada, gente. Vocês estão vendo aqui a cruz? Não foi nessa, mas na cruz do Calvário. Ele levou toda a condenação que estava sobre nós. Então, hoje você que aceitou Jesus Cristo, você não tem mais uma natureza pecaminosa. O seu espírito foi recriado, você é uma nova criatura. A sua natureza é santa, o seu espírito é santo. Porém, como você ainda vive numa carne corruptível e como a sua alma está num processo de santificação, você ainda desliza de vez em quando, comete alguns pecados. Porém, o Senhor não se afasta de você. Quando Deus olha para você, Ele vê a justiça feita em você. Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus Cristo diante dEle. Jesus Cristo te fez justo diante do Pai. E aí o apóstolo Pedro, está dizendo aqui, aqueles que mediante a justiça de Deus, ou seja, a obra de Jesus na cruz que nos tornou justos, e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Uau! Você sabe quem é Pedro? Pedro é aquele que Jesus chamou
para sair do barco e andar sobre as águas. Você conhece a história? Ele saiu das águas e aí ele andou sobre as águas. O que fez ele andar sobre as águas? A fé. Aí você pode dizer assim, pastora, mas ele afundou. Sim, ele afundou. Porque ele tirou os olhos do alvo, que era Jesus Cristo, e olhou para o lado, olhou para a circunstância, olhou para a dificuldade, e por isso ele afundou. Mas Jesus não deixou ele afundar. Jesus foi lá e trouxe ele de novo e disse, por que duvidastes? Não duvide, eu estou aqui. Eu estou contigo. E essa fé em Pedro foi aperfeiçoada a ponto de ele se tornar juntamente com Paulo e outros discípulos, um dos maiores apóstolos, o qual escreveu essas cartas que chegam até nós hoje para nossa edificação. Então, meu irmão, minha irmã, aqui ele está dizendo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A mesma fé que operou lá naqueles discípulos, ela opera na sua vida. Não há diferença de fé. A fé em Cristo Jesus, ela é igualmente valiosa na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que crê em Jesus. A sua fé, ela precisa ser desenvolvida. Talvez você ache que a sua fé é pequena. Talvez você se vê como Pedro. Eu até vou, eu até dou um passo. Mas eu afundo. E hoje nós vamos aprender a desenvolver a nossa fé. Amém? Vamos seguir aqui. No verso 2, vai dizer, graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a graça e a paz de Cristo, elas podem ser multiplicadas na nossa vida, à medida que nós contemplamos e continuamos a conhecer o Senhor. Jesus disse que Ele nos deixou a paz, mas não a paz do mundo. Uma paz que excede o entendimento foi a paz que Jesus Cristo deixou para nós. Não é uma paz que vem do governo, não é uma paz que vem da promoção do seu trabalho, não é uma paz que vem de um diagnóstico, não. É uma paz no seu espírito. É uma certeza, é uma convicção que ainda que algumas coisas não estão da forma que você gostaria, em Cristo, todas as coisas têm um propósito e nele tudo vai se cumprir. Até mesmo que se venha, como aconteceu com o meu vô, ainda que aconteça uma perda, ainda assim, o Senhor vai operar algo ali. Porque no Senhor nada é em vão, amém? E à medida que a graça e a paz de Cristo, elas vão crescendo na nossa vida, elas vão se tornando visíveis na nossa maneira de viver. Vamos continuar ali em 2 Pedro, ainda no capítulo 1, a partir do verso 3. Vai dizer assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas,
para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Amém? Irmãos, Deus ele não deixou nada ao acaso. Nada. Quando ele nos fez, quando ele nos formou e quando ele enviou o Espírito Santo, ele enviou poder. É o que o texto diz ali, ó. Seu divino poder nos deu algumas coisas. É o que está escrito? O que o texto diz, meus irmãos? Seu divino poder nos deu tudo. Tudo de que precisamos para viver a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia! Ele nos chamou e Ele nos deu poder para viver essa vida que honra ao Senhor. Tá tudo bem com vocês? Tá ok o texto? Tá? Amém. Vocês estão olhando assim? Tudo ok? Amém, Jesus. Então, meus irmãos, essa capacidade que Deus nos deu, ela vai operar em nós, para que a gente possa fugir, é o que o texto diz, da corrupção do mundo. E como que o mundo se corrompe? De que forma? De onde surgem as corrupções? O texto ali está dizendo, da cobiça. E de onde vem a cobiça? Do nosso próprio coração. É do nosso coração que surgem as cobiças. E por isso que nós precisamos, meus irmãos, conhecer. Olha só o que ele diz ali. Nós vamos viver essa vida plena por meio do pleno conhecimento. Vocês estão ali comigo no verso 3. Daquele que nos chamou. Então não é um pleno conhecimento das ciências desse mundo. Não é um pleno conhecimento de tantas ideias, ideologias que este mundo apresenta, que você vai desfrutar de uma vida em santidade, de uma vida que agrada a Deus, de uma vida que honra a Deus. Não é buscando fábulas, não é buscando teorias que nós vamos alcançar a plenitude. Muitos estudos, né? Um médico, ele precisa se empenhar em estudar para ser ali um excelente médico, e assim como todas as profissões. Mas, meus irmãos, para que nós venhamos ter excelência de alma, nós precisamos nos empenhar no conhecimento daquele que tem poder para transformar o íntimo do nosso ser. Nada nesse mundo, nada é capaz de transformar o íntimo do nosso ser. O íntimo do nosso ser é tomado por cobiça, por causa das coisas deste mundo. O íntimo do nosso ser é tomado de inveja, é tomado de ansiedade, por conta da cobiça, por conta daquilo que você fica vendo, o que a outra pessoa está fazendo ou deixando de fazer. Avalie quanto tempo você tem gasto buscando conhecimento de quê? Conhecimento que tem alimentado apenas a sua cobiça, te levado a se corromper nos seus valores? Ou você tem gasto o seu tempo buscando um conhecimento excelente, buscando o poder de Deus,
para viver uma vida que agrada e honra a Deus, fugindo das corrupções do mundo. Amém? Está fazendo sentido para você? Você está acompanhando o meu pensamento rápido? Amém? Então vamos seguir aqui comigo. Deus, Ele nos deixou muitas promessas. É o que o texto diz ali. Que Ele deixou suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nós pudéssemos nos tornar participante da sua natureza divina. Porém, Ele espera que nós venhamos crer e caminhar nessas promessas, na sua palavra. E para isso, requer de nós perseverança. Na quarta-feira que o pastor falou que nós estávamos aqui no culto de casais, a gente compartilhou algumas coisas aqui. E uma delas foi que, eu até compartilhei na célula de mulheres também, que muitas vezes nós ficamos ouvindo um monte de ministração. Ouvimos palavra, culto após culto, ministrações no YouTube, é conferência aqui, é conferência lá, conferência em todo lugar, mas não coloca nada em prática. Não anda na palavra, não persevera na palavra. E aquele que ouve, mas não pratica, Tiago vai dizer que está enganando a si mesmo. Para que a gente possa participar das grandezas daquilo que Deus tem para nós, requer de nós perseverança na sua palavra. Mas muitas vezes nós começamos a caminhar com Deus, assim como Pedro, sai do barco, dá 2 passos. E comecei na igreja, começou a dar tudo errado. Achei que ia melhorar, mas o marido piorou, a mulher isso, e o filho aquilo. E aí, não vale a pena, não adianta. Antes eu estava indo, estava melhor, agora o negócio piorou. Colocou os olhos nas circunstâncias. Elas, na verdade, sempre estiveram ali. Só que agora, porque você acha que você está fazendo algo que é legítimo, porque eu estou cumprindo algo, uma tabela tem que estar tudo perfeito. Aí você começa a exigir de Deus que Ele faça ser perfeito na sua vida. As circunstâncias sempre estiveram ali. Continue perseverando naquilo que Deus te chamou. Continue perseverando na palavra que Ele disse. Se Ele disse, ei filha, tu e a tua casa vão servir ao Senhor. Filha, o teu esposo vai estar aqui. Não desfaleça, não entristeça, não desista, porque Ele vai estar. Trate-o como se Ele já estivesse. Ei, irmão, você quer que alguém se converta, que alguém seja ganho para Jesus? Não critique essa pessoa, ame essa pessoa. Trate-a como se ela já estivesse ali. Trate, ande como quem já recebeu a promessa. Isso é fé. Fé é crer, é agir, é andar segundo aquilo que você ainda não alcançou, mas você já creu que recebeu. Se você creu que recebeu, se é seu, ande segundo isso. A dúvida, ela é contrária à fé. O Senhor não opera por meio da dúvida. Ele opera por meio da fé. Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para a tempestade, o que aconteceu? Afundou. Então não olhe para a circunstância. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé.
em Jesus. Não, se Ele prometeu, eu vou perseverar nessa palavra, eu vou perseverar nessa promessa. Estão dizendo que não vai dar, o vento está aí, a água está subindo, mas o meu Jesus, e Ele me prometeu, e Ele está à frente, e é com os meus olhos nele que eu vou seguir. Amém? Perseverança é a capacidade de suportar o sofrimento do tempo presente com a expectativa no futuro galardão. O Senhor Jesus, Ele nos ensina. Ele foi o maior exemplo de perseverança. Ele suportou a dor pela glória do que haveria de vir. Eu sei que muitas pessoas já sofreram muitas coisas. Muitas pessoas sofrem e passam por diversos tipos de dores. E ouça aqui algo. Dor não se compara. Dor se sente. Não existe você dizer assim, mas a minha dor é bem maior que a sua. Não existe você dizer, mas você não me imagina o que eu estou passando. O Senhor Jesus, Ele suportou uma dor que não era dele, que não era para ele. E a palavra vai dizer que ele é um homem de dores. Ele é um homem de dores. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, meu irmão. Eu tenho a minha dor. E eu não estou aqui para comparar a minha dor com a sua. Mas Jesus, Ele conhece a minha e a sua dor. Porque Ele é um homem de dores. Ele passou e suportou todas as dores. E por isso Ele é o único que pode se compadecer. Não adianta você querer ir para alguém, chorar a sua dor e esperar que alguém humano, tanto quanto você, se compadeça e faça algo pela sua dor. Somente Jesus, o único e suficiente Salvador, o homem de dores, que passou todas as dores da rejeição, da traição, do abandono. Ele foi cuspido, abandonado, chicoteado, recebeu coroa de espinhos, recebeu cravos nas mãos, foi perfurado. Todas as dores. Foi abandonado pelo Pai na cruz. Quando Ele levou sobre si o peso do pecado do mundo inteiro, Ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Nesse momento, Jesus estava sendo separado do Pai, a sua maior dor foi ser separado do Pai, aquele o qual Ele viveu de eternidade a eternidade. Ele nunca havia se separado do Pai, mas por amor à minha e à sua vida, Ele tomou sobre si o castigo que era nosso. E o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. E Cristo experimentou essa separação. Quando sem pecado Ele foi preso no madeiro e levou sobre si toda a condenação. E aí naquele momento ali, Ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Mas Deus não tinha abandonado Ele. Era um propósito. Ele foi perseverante até o fim. E o poder de Deus, esse que opera em mim e em você, foi lá e ressuscitou Ele de dentre os mortos. E hoje Ele vive.
E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, não importa a circunstância, não importa o diagnóstico, não importa a crise, Ele vive, então eu creio e eu continuo confiando nas suas promessas. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que desistem muito fácil das coisas. O pastor falou outro dia aqui, eu achei muito engraçado, que ele deu o exemplo dos pintos de granja. Uma vez o frango era criado solto, né? Lá no terreiro, levava meses, me ajuda aí, pastor, 6 meses para ficar pronto. Hoje um frango fica pronto em 28 dias? Pois é, 28 dias. Só que se a pastora chega lá e dizer boa tarde, boa noite, os pintos morrem tudo. Porque eles não suportam um grito. Eles são muito frágeis. Aqueles pintinhos, entre aspas, eles ficam prontos para o consumo. Porque eles passam por um aceleramento. Eles não respeitam o processo do amadurecimento natural. Por isso eles estão prontos, mas estão frágeis. Se eles fossem sair dali para viver na rua, no primeiro dia eles iam morrer. E hoje a gente vê muitas pessoas assim, enclausuradas, dentro dos seus achismos, dentro dos ai. Ninguém pode falar nada, que já está dodói. Ai, falou ruim comigo, falou atravessado comigo, ou não falou, ou não cumprimentou. Ai, não vou mais. As pessoas desistem de relacionamentos. Desistem de sonhos, como eu falei aqui no outro domingo. Recebem promessas, recebem sonhos, mas aí vem alguém e ri de você. Vem alguém e coloca você numa situação difícil, como colocaram José. Pessoas que têm inveja, pessoas que não querem ver você avançar, que não querem ver você crescer, que muitas vezes estão do seu lado, justamente para te atrapalhar. Cuidado, presta atenção com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado. Não se deixe se ofender por qualquer coisa. Já ministrei aqui certa vez que a isca do diabo é a ofensa. Ele vai usar alguém para falar uma palavra maldita, ou seja, mal falada. Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu chefe, às vezes é alguém que você ama, é o seu líder, é a pastora. Em algum momento vai falar alguma coisa. E você está ali cheio de sentimentos. Você estava lá ouvindo um monte de coisa que não estava edificando a sua vida. Você não estava na palavra. Você estava talvez se comparando com algo, e aí alguém vem com aquela palavra e aí aquilo ali já te ofende. E aí por isso você já desanima. Você desiste. Você já não quer mais na igreja, já não quer ir mais na célula. Ninguém fala comigo. Nos relacionamentos, nos casamentos, nós falamos aqui. Eu e o pastor estamos fazendo mês que vem 20 anos de casamento. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Único casamento.
Foi fácil? Não foi. Requereu de nós dois perseverança. Duas pessoas diferentes. Como nós falamos aqui, o pastor falou algo que Deus ministrou ao meu coração recentemente. E isso ministrou o coração dele também. Eu sempre fui essa pessoa mais falante, mais à frente, mais espontânea. E o pastor sempre mais calado, sempre mais contido. E o chamado pastoral na minha vida, ele chegou há muito tempo já. Mas eu fugia desse lugar que vocês não fazem ideia. Eu fugi. Como eu fugi, gente? Deus sabe como eu não queria estar aqui. E um dia eu falei assim, um dia não, várias vezes. Eu só vou se eu for arrastada. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Porque se tiver que ser de arrasto, Deus vai te levar de arrasto. E aí, depois que eu entendi algumas questões de autoridade, eu entendi que o meu esposo é autoridade na minha vida, e para eu exercer o pastoreio, eu precisava que no coração dele queimasse também o pastoreio. Então, eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, eu não quero. Mas tudo bem, se é da tua vontade, então faça com que isso queime no coração do meu esposo. Que ele queira. Eu pensei assim, não vai dar certo. Né? Isso não vai dar, porque a pessoa, se eu fugia, muito mais ele, gente. Quem conhece o Carlinhos aqui sabe quem era o Carlinhos, o Inho. Né? Quem conhece o Inho e a Bina. Só que Deus, Ele trabalha na nossa vida. Ainda que a gente não queira, quando a gente se dispõe, Ele vai trabalhar. E aí Deus começou a trabalhar no coração do pastor. E não é que ele quis. E não é que Deus começou a queimar no coração dele. E dizer que sim. Sim. Sim para o pastoreio. E eu disse, meu Deus. E aí chegou o tempo de nós nos tornarmos pastores. Só que o pastor não falava nada. O pastor não pregava. Jesus amado, meu Deus, me ajuda. O pastor era ilustre. Ele só pregava em casamento e evento. Ai, perdão, amor, nem estava isso no meu script, eu juro. Não estava. Mas sabe o que precisou? Respeitar o tempo. Respeitar o processo de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. E hoje vocês vêm aqui. Hoje vocês gostam mais de ver ele pregar do que eu, né? Eu sei. Mas vocês vão ter que me aturar ainda. Amém? Às vezes você está lutando pela conversão de alguém. Não desista. Não desanime. Esse meu vozinho, desde 2014, quando ele teve o primeiro problema com a trombose, que ele precisou amputar a perna, e a gente achava que Deus ia levar ele ali, desde então, cada vez que eu ia visitar ele, eu não perdia a oportunidade de pregar a palavra para ele e fazer a oração. O vô quer aceitar Jesus? E eu sempre fazia oração com ele. Desde 2014, o ano passado, 2023, foi o ano que ele decidiu se batizar. Não desista. Persevere. Não duvide.
O seu papel é continuar amando. O papel de convencer é do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa perseverar. Amém? A perseverança, ela está ligada ao amadurecimento, ao desenvolvimento de caráter, especialmente o caráter de Cristo em nós. Crianças, elas são imaturas e geralmente elas não perseveram. Criança começa a brincar com um brinquedo, daqui a pouco ela não quer mais, ela já quer outro. Ela quer comer uma coisa, daqui a pouco já não quer mais, já quer outra coisa. Por quê? Porque ela é imatura. Ser perseverante está diretamente ligado ao amadurecimento. E o quanto que nós estamos permitindo sermos amadurecidos. Nós vamos refletir sobre isso. Jesus, ele nos ensina que o processo de amadurecimento em nós é semelhante a uma semente. Preste atenção, eu vou ler um versículo, não precisa abrir, que está em Mateus 13, do 31 ao 32, diz assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Quem aqui conhece o grão de mostarda? É a menor semente. Quem conhece chia? O povo fit aí conhece chia, né? Chia. Então, é menor que a chia. É um grãozinho muito pequeno, redondinho, pretinho, bem pequenininho. O reino dos céus é como o grãozinho de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre as sementes, quando cresce, se torna uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. A semente é plantada, pequenininha, vai para debaixo da terra. À medida que ela se permite morrer e enraizar, ela também vai crescendo e se tornando visível. As sementes, elas são completas, porém elas não são desenvolvidas. Você não consegue pegar a semente e tirar o fruto diretamente da semente. Para você extrair o fruto da semente de laranjeira, para você extrair a laranja, você vai ter que pegar a semente da laranja, plantar ela na terra, esperar ela morrer, enraizar, crescer, dar suas folhas, florescer, dar o fruto e amadurecer. É um processo. Agora, se essa semente dissesse assim: me botaram embaixo da terra, acabou a minha vida, eu era uma laranjeira, mas agora aqui enterrada, escondida, como dareis laranjas? Ela iria dar laranja? Se ela ficasse lá chorando e se fazendo de vítima? Responde, meu povo, me ajuda a pregar. Ela não ia dar laranja. Muitas vezes nós vamos entrar em processos na nossa vida como da semente, porque nós somos como a semente. Jesus, ele vai nos comparar como sementes. Há um grande potencial em mim e em você, porém precisa ser desenvolvido, e só vai ser desenvolvido à medida que você persevera nos processos, à medida que você se permite ser enterrado, morrer, enraizar, crescer, dar suas folhas, florescer, dar seu fruto e amadurecer. O amadurecimento é um processo que leva tempo.
Só que se você e eu, se nós, não é sobre você, é sobre mim. Eu sou a primeira que preciso. Se nós desistirmos, se nós não vermos beleza no processo, se ao invés de a gente celebrar, de dizer, olha, já fui tão longe, né, Bruna? Olha quão longe eu fui. Né? A irmã fez um vídeo essa semana falando. Olha quão longe eu fui. Até outro tempo, eu não conseguia fazer isso. Agora eu já faço isso, mais isso e mais isso. Celebre as pequenas conquistas. Celebre os pequenos passos, os pequenos avanços que você já deu. Para de ficar se comparando com quem está em outra página. Celebre a sua estação. Imagina se um pé de laranja ficasse olhando para o pé de melancia, que frutifica no verão, mas a laranja vai frutificar no inverno, porque a melancia é cheia de água e ela vai frutificar no verão para saciar a nossa sede. Mas a laranja vai frutificar no inverno porque ela é rica em vitamina C e ela vai suprir a nossa saúde contra os vírus da gripe. Amém? Os frutos têm um propósito. Os processos na nossa vida não são em vão, eles têm um propósito. Então não desanime, não retroceda, persevere. A perseverança, ela se firma na não desistência. Gente, eu pensei que eu ia pregar tão rápido hoje. Mas amém, amém? Vocês estão comigo? Eu acho que umas horas sem dormir me deixou mais ligada do que se eu tivesse dormido. E descontrair um pouco, amém? Vocês amam ouvir a palavra de Deus, amém? Eu já vou terminar. Amém? Vamos comigo ali continuar lendo o texto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Vai dizer assim. Amém? Você está lá? Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem, presta atenção, crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se assim agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados em nome de Jesus, na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo,
como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Amém? Irmãos, quem estava prestes a partir era Pedro, amém? Não sou eu, Jesus não me revelou nada, em nome de Jesus, amém? Mas Pedro, ele estava aqui, como quem tem as suas últimas palavras a dizer, como algo assim, é as minhas últimas palavras, eu preciso falar algo que permaneça, que fique, aquilo que as pessoas não vão esquecer. E então ele diz essas coisas. E aí, tem muita riqueza nesses versos que eu li aqui, mas eu quero me ater nos versos 5 a 7, aonde ele nos encoraja a buscar o amadurecimento numa escala de valores. Aonde ele diz ali, empenham-se para acrescentar a sua fé. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui domingo após domingo, ouvindo a palavra de Deus, está sendo gerado fé no seu coração, amém? A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé não vem por oração. Não diga assim, Senhor, me dá a fé, aumenta a minha fé. Isso não é bíblico. Porque como que você vai receber algo que você não está crendo? Você não ora pedindo fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. À medida que você ouve a palavra, fé é gerada no seu coração. Então, ouça a palavra, a sua fé, ela é fortalecida. Quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé é fortalecida. Amém? Então, ouça. Amém? Então, você tem fé. Agora, acrescente a sua fé. A fé é o fundamento sobre o qual nós crescemos espiritualmente. Amém? Acrescente a sua fé a virtude. O que é a virtude? Essas virtudes que nós estamos estudando mês após mês. Amém? 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 A virtude, uma vida de pureza, de caráter e disciplina. Amém? Acrescente também o conhecimento. O conhecimento daquilo que Deus pensa a seu respeito. Lembra que eu falei? Que tipo de conhecimento você está buscando? Você está buscando em conhecer mais do que as pessoas pensam a seu respeito ou do que Deus pensa a seu respeito? Você está se importando mais com os comentários, com as críticas que as pessoas escrevem nos seus posts, com aquilo que as pessoas falam sobre você? Você vai se perder. Você pode sumir pelas críticas, ou você pode se envaidecer e se corromper pela cobiça do seu coração. Cuidado. Busque saber o que, nesse conhecimento, o conhecimento daquilo que Deus pensa e os seus valores. Aí, ao seu conhecimento, agora, aquilo que você sabe que Deus pensa sobre você, acrescente domínio próprio, que é a habilidade de lidar consigo mesmo antes de lidar com os outros. Amém? E aí, ao domínio próprio, agora acrescente a perseverança, que é a habilidade de pacientemente manter-se fiel naquilo que é correto. E aí, você é uma pessoa perseverante. Então, agora acrescente também piedade à sua perseverança, que é a plenitude de espírito, uma vida guiada pelo Espírito de Deus, que reflete a compaixão e a misericórdia que o próprio Cristo revelou por nós. E aí, a piedade, acrescente agora a fraternidade, que é um estilo de vida
amoroso, relacional e de cuidado. Não se isole. As virtudes, todas essas, o caráter de Cristo, ele é forjado, aperfeiçoado e provado por meio dos relacionamentos. Ninguém é provado sozinho em casa, afastado de todo mundo, sem comunhão, sem tempo de mesa. É necessário ter comunhão, é necessário olhar nos olhos, é necessário as irmãs ir lá e ver a bagunça da casa, é necessário ir lá e ver a bagunça da gaveta, é necessário ver como a gente é de verdade. É isso que aperfeiçoa, é a troca de vida na vida. E aí, por último, o amor. Acrescente a tudo isso o amor, que é a maior das virtudes, que nos capacita a nos dar em sacrifício pelos outros. Que foi o que moveu o nosso Deus a entregar Jesus. O que João 3,16 vai dizer? O que João 3,16 diz? Que Deus fez o quê? Amou o mundo um pouquinho. De tal maneira. Ou seja, Deus amou de uma maneira que não dá para explicar. Foi um amor tão grande, tão profundo, tão violento, a ponto de entregar o seu filho por nós. E é dessa forma que nós também podemos amar. Quanto mais nós crescermos nessas coisas, mais produtivos e úteis nós seremos no conhecimento de Cristo. A palavra diz aqui: façam essas coisas e jamais tropeçarão. Amém? Para finalizar, eu vou ler um texto aqui de Hebreus, eu vou finalizar de verdade. O louvor pode até subir aqui. Só abra comigo ali Hebreus, volta só umas páginas. Hebreus 10. Hebreus 10, o verso 23. Hebreus 10, 23. Amém, misericórdia? Amém? Vai dizer assim: apeguemo-nos com firmeza. Não é de mão mole. É com firmeza, é igual a Jamile e o Maico aperta a mão da gente que, ui, é com firmeza, brincadeira, mas é firme. É com firmeza, amém? Apega com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu talvez irá cumprir. É o quê? Aquele que prometeu é fiel. Verso 24. E consideremos uns aos outros. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Uns aos outros, olha. Uns aos outros. Considere esse irmão, essa irmã que está do seu lado aí. Considera ele. Para quê? Para te incentivar ao amor e às boas obras. Verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Verso 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, ouça isso, pois em
breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Você pode dar um brado de louvor, você pode se colocar de pé, coloque-se de pé, aplauda o nome do Senhor, dê um brado de louvor.